e que os pastores analfabetos brasileiros repetem. E tem pessoa que tem a ousadia de ser meu aluno e ainda seguir o que dizem esses pastores. Esse pastor que não sabe... Você não viu a história do pastor que leu lá que Deus mandou o profeta casar com uma mulher adúltera? E ele entendeu que Deus mandou ele cometer adultério com ela. Porque ele não sabia, ele não entendeu o acento adúltera. Ele leu adultera. Isso está no YouTube. Pastores como esse está cheio no Brasil. E eu não acredito que esses que vocês seguem serão muito melhores do que isso, não. Então, quer dizer, é muita ousadia. Quer dizer, eu venho aqui, eu falo aqui, com a autoridade dos fatos, dos documentos, dos argumentos, da racionalidade, etc, etc. Se daí chega o pastor e diz, eu falo com a autoridade da Bíblia, porque eu estou salvo, eu sou um dos eleitos. E a Bíblia disse isso, a Bíblia disse aquilo. E vocês seguem, meu Deus do céu, onde tem a cabeça, porra? Como tem a cara de pau de ser meu aluno? Alguns passaram esse tempo todo, não tem sequer o domínio da língua portuguesa ainda e ficam palpitando. Porque é engraçado o protestante falar para mim é divisão. Protestantismo é divisão, meu Deus do céu. É divisão, subdivisão e tomar um pouco de divisão. E aparece uma igreja protestante a cada 10 minutos. Por todos os motivos mais fúteis. Eu vou romper com essa igreja e vou dar minha porta. Por quê? O pastor comeu minha mulher. Vai embora. É assim, quem não sabe que é assim. Ou seja, a fundação de igreja por motivos fúteis. E se multiplica, divide, não para mais. Na verdade, o pouco de decência que ainda existia na cultura, por exemplo, cinematográfica, era devido inteiramente à Igreja Católica. Preste atenção, isso é um fato histórico. Até os anos 60, todos os estúdios de Hollywood, embora fossem de propriedade de judeus, a quase totalidade deles, eles se submetiam ao julgamento de uma comissão de consultores católicos, nomeados pela arquidiocese. Todos os filmes passavam pela fiscalização, todas as propostas de filme passavam por esta comissão. E é por isso que você tinha tantos filmes cristãos, você tinha filmes decentes, filmes para a família, filmes para crianças, etc, etc. Quando essa comissão foi desfeita, Hollywood inteira se transforma numa máquina de propaganda anticatólica. Mas essas pessoas vão nessas igrejas, são ensinadas pelo pastor a dizer, eu estou salvo. Quando dizem isso, elas estão expressando o quê? É uma consciência culpada que não quer ter um confronto consigo mesma. Ela não sabe se está salva. Ela tem tanta incerteza da salvação quanto eu. Então, eu imploro pela minha salvação. Isso mostra que você não é que você não está qualificado para esse curso. Você não está qualificado para falar comigo. Então, veja, vocês acham que o Brasil vai ficar melhor sem o PT? Não vai, não. Porque o que vem no lugar dele é esse tipo de gente. É pastor ladrão, é pastor pedófilo. Você sabe que o número de pastor pedófilo é enormemente maior que do padre pedófilo? Por que a mídia inteira, sobretudo americana, só fala de padre pedófilo? E é instigada a isso por igrejas protestantes, evidentemente. Os outros chegam lá e dizem, eu estou salvo. O que é isso aí? Isso é um desejo histérico de atenuar um temor da condenação que continua dentro das suas almas. E Lutero foi assim a sua vida inteira. Lutero tinha terror de ir para o inferno e por isso mesmo proclamava que estava salvo. O único jeito que eu tenho de aliviar isso é dizer, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Isso não é religião, isso é histeria. Eu não estou fazendo um argumento teológico, estou fazendo um argumento psicológico, meu Deus do céu. Histórico e psicológico. Mas como é que eu vou fazer um idiota entender isso? Então, esta proclamação da sua salvação é uma coisa altamente blasfema. E ela só pode ser perdoada porque Jesus vai dizer, não, esse cara estava tão aterrorizado com o inferno, ele estava histérico, e ele pronunciava isso para acalmar o seu medo. Você pensar assim, puxa, eu posso ficar isolado de Jesus Cristo, Nossa Senhora, dos santos todos, e vendo só coisa feia por toda a eternidade. Isso é de chorar, você está entendendo? Se você reage a isso com medo, então você começa a proclamar, eu estou salvo, e começa a falar, louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo, louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo, para quê? Você está querendo acalmar o tirano que você teme. Você é como uma vítima, não é isso? De um assassino, que para aplacar a fúria dele,
Faz de conta que o ama. Não, eu te amo, não faça isso comigo. É esta a atitude dessa gente, este é o sentimento religioso dessa gente, meu Deus do céu. É? Então, esta proclamação de que já está salvo é a reação histérica ao medo do inferno. E isso é o centro da psicologia de Lutero. É? Isso não é teologia, gente, isso é história e psicologia. É só estudar a vida de Lutero, as suas atitudes, você vai ver que é isso. Quando depois aparecem padres, bispos e papas pedindo desculpas pelo que a Inquisição fez, eles estão mentindo contra a sua própria igreja. Se você for jogar pelos frutos conhecereis, a reforma foi sem dúvida uma catástrofe. Catástrofe para todos, porque gerou o Estado laico, gerou a ascensão do marxismo, gerou a onda de ateísmo, gerou o iluminismo, tá certo? Ele diz, bom, muito bem, ele diz, o maior dos nascidos de mulher. O que ele quer dizer com nascido de mulher? Quer dizer, nascido pelas vias fisiológicas normais. O que não é o caso dele mesmo. E isso deu muitos séculos de discussão e resultou no dogma da Imaculada Concepção de Maria. Ou seja, Maria foi concebida sem pecado. Então ela não está na mesma categoria de João Batista. Até expliquei isso para Paulo. Ela não está na mesma categoria de João Batista. Embora ela tenha nascido de mulher, ela não nasceu de mulher do mesmo modo que nasceu João Batista e que nascemos todos nós. Ela foi concebida sem pecado. E depois veio dizer sola Escritura. Sola Escritura não, sola Lutero. Então, leiam a biografia do Lutero por Heinrich de Nifl, que é uma obra eruditíssima, é um clássico, e vocês verão que a vida de Lutero está cheia dessas coisas. Lutero não era uma pessoa de grande inteligência, era um homem de um talento poético, retórico notável, um tipo que reagia emocionalmente às coisas, não tinha condição intelectual de examinar. Então, é inegável que na sociedade americana você ainda desfruta de muitas liberdades reais. Tá certo? Porém, não se pode negar que existe nesta sociedade aqui um fortíssimo elemento totalitário. Então, não é necessariamente um regime totalitário, mas que é uma sociedade totalitária, é. Eu estou vivendo aqui faz 10 anos, não posso negar isso aí. Desde logo a supressão da autoridade política da igreja liquidava toda mediação espiritual institucionalizada entre o governo e o povo, reduzindo a sociedade a um campo de disputa entre duas forças apenas. De um lado, uma poeira dispersa de consciências individuais com suas crenças subjetivas infindavelmente variadas e variáveis, com o direito à livre interpretação da Bíblia. Cada um pode entender a Bíblia do jeito que quiser, portanto pode entender tudo do jeito que quiser. Então você tem opiniões individuais em profusão. Por outro lado, não se pode esquecer que quem difundiu as doutrinas democráticas não foi a Igreja Reformada. Foi uma facção da Igreja Reformada que foi perseguida na Inglaterra pela Igreja Reformada, que mandou matar 40 mil pessoas no seu primeiro ano, cristã, feita apenas para derrubar a Igreja Católica, tá certo? E consagrar o poder da maçonaria. Portanto, também não é de estranhar que a indústria da difamação anticatólica continue eminentemente explorando lendas urbanas e mitos criados pelo protestantismo, como os eventos das indulgências, o mito da Inquisição. Segundo a história, a Inquisição matou milhões de pessoas. Bom, faça as contas e você verá que a Inquisição espanhola matou 20 mil pessoas em 400 anos em 12 países. Então você vê que qualquer democracia condena à morte mais pessoas do que a Inquisição. Sem contar que a reforma em um ano matou o dobro disso na Inglaterra. No entanto, o mito está aí. Então, a minha pergunta é essa: se os seus argumentos teológicos são tão lindos, maravilhosos, por que você precisa reforçá-los com tantos mitos, lendas, mentiras, lendas urbanas, etc, etc?